Olá, pessoal, mais um dia aqui com a gente na leitura. Estamos chegando no fim, não sabemos se esse é o último vídeo que a gente está postergando. Vamos ver, acho que é o penúltimo vídeo, minha gente. Então se prepare aí, a gente está chegando ao final dessa leitura da trilogia aí do Austin Kleon e está sendo maravilhoso. Espero que para vocês também, ok? Olha, quero mostrar para vocês aqui o nosso YouTube, que tem todo o material aqui aberto, os vídeos da leitura comentada, elas ficam por pouco tempo. Enquanto isso, a gente vai soltando vídeos aqui sobre vários livros que a gente está lendo, né, com insights e muito mais. Olha, A Vaca Roxa, do Seth Godin, e aqui aulas de hidroginástica e outros tipos de aula para a gente sempre ficar, né, atento aqui. A nossa questão aqui é ser a nossa melhor versão. Então, a gente tem que trabalhar corpo, mente e espírito, né? E aqui a gente faz isso nas aulas de hidroginástica aqui que eu faço toda manhã, tô com o cabelo um pouquinho até molhado agora, e aqui sobre os livros. Então, fica aqui a dica para vocês, se vocês quiserem ver, ó, Papai Noel lendo aqui para as criancinhas, várias dicas, o nosso vlog aqui, seguindo a gente. É um convite para você participar aqui mais ativamente da nossa comunidade, palestras que a gente dá, né? E várias coisas assim. Então, participe ativamente aqui, isso faz a maior diferença aqui para gente, estando aqui no nosso conteúdo gratuito ou na nossa comunidade. O que a gente quer é que você realmente, assim, busque ser a sua melhor versão, entendeu? E aqui tem um caminho para isso. Aqui os livros que a gente leu antes ainda estão no YouTube, eu vou retirar de lá para ficar só na comunidade, mas é isso. Espero vocês aí para que a gente possa movimentar essa sua vida aí, né? Vamos lá. 89%, estamos chegando ao final, vai embora para voltar. No momento em que para de querer algo, você consegue. Andrew Warhol. Encadear projetos é uma ótima maneira de continuar, mas em algum momento você pode esgotar e precisar parar para reabastecer. A melhor maneira de fazer isso é durante um período sabático. O designer Stefan Stegmeister é adepto do poder sabático. A cada 7 anos, fecha seu estúdio e tira um ano de folga. Não sei se vocês sabem as leis dos Centennials. A lei dos Centennials é uma lei, assim, que existe, né, em que fala que de 7 em 7 anos, realmente essa Centennial de 7 em 7 anos, há, mudanças e momentos fortes, né, na sua vida. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você um pouco essa questão dos setênios. Vamos ver se a captura de tela aqui tá legal. Aqui, olha, aqui. Vamos ver se esse aqui tá legal aqui para você. Deixa eu organizar aqui para você melhor, só um minutinho. Ó, me aguarde, gente. Só um minutinho aqui para fazer para você o negócio ficar bem legal. Opa, pronto, aqui. Aqui você pode ver, gente, olha, o nascer físico, né? Os 3 anos você toma consciência, né? O mundo tá bom, existe o mundo físico, tá? Você tá na escola, você tá na família, né? Então, do 0 a 7 anos, o seu mundo é família, né? Aí depois de 7 a 17 é o nascer emocional. Olha como é que é interessante. Não sei se vocês conheciam essa teoria dos setênios, depois vale a pena pesquisar. Aqui, durante a nossa leitura, você vê que eu li um parágrafo e já estou aqui tagarelando com vocês, trazendo coisas novas, né? Essa é a diferença aqui da gente. A gente não está lendo. Ler é o pressuposto, é uma desculpinha para a gente entrar em outras camadas e se trabalhar mais, tá? Nascer emocional, dos 7 aos 14. 9 anos, vivência do eu. O mundo é belo, então o mundo é bom. Claro, você tem ali o nurture, né? Você tá ali sendo nutrido
pela sua família, protegido, né, tudo ali, nossa, cuidado, vai cair, vai não sei o quê, pega ele, tá comendo, não tá comendo. É assim, aquela bolha de atenção para aquela criança, né, dos 7 aos 14 nascer emocional, o mundo é belo, é a descoberta do mundo, né, 14 a 21 é o nascer da identidade, é a afirmação do eu, do 21 ao 28 preparo para a vida, né, eu vivencio o mundo. A gente leu o livro que ele se chama O Poder dos Momentos, já indicado aqui, tem resumo no canal, tá? E tem na nossa plataforma também. Que ele fala que dos 15 aos 20 e pouquinhos anos, a gente tem nossas primeiras experiências. É o primeiro sexo, é o primeiro carro, é o primeiro emprego, é a primeira viagem, de repente, sozinho, o primeiro namoro, tudo são os primeiros. Então, a gente essa momento aqui de nascimento, a gente inaugura, né? A gente inaugura. eh, Grande coisa na nossa vida. E depois a gente perde essa capacidade de inaugurar, sabe? A gente perde essa capacidade de inaugurar. E eu acho que isso ainda é importante. Que coisa nova você fez esse ano? Que aprendizado novo? Que aula nova? Que esporte novo? Que você inaugurou de novo na sua vida, né? Do 28 ao 35, a integração masculino e feminino. Eu questiono e organizo o mundo. Anos críticos. Então, esse ano aqui, presta atenção, você já está formado, você já saiu das instituições. Então, a gente está primeiro na instituição familiar, depois na instituição do colégio, depois na instituição da faculdade, na igreja, né? E diversas instituições que estão ali falando o que você tem que fazer. A regra do jogo. Você vai ganhar 10 se você performar assim, tiver essa pontuação. Você vai ser um bom menino, um bom filho, vai ganhar presente de Natal, por exemplo, né? Tudo é negociado, tudo tem a regra do jogo, né? E você vai ganhar se você fizer assim. Aí, nesse período aqui, você entra para o mercado de trabalho, em que a regra ainda tem essa instituição, a regra do jogo começa a ficar diferente. Já é mais solta, você não vai passar de ano se você fizer direitinho, você às vezes vai fazer tudo direitinho, não vai nem ganhar aumento, não vai nem, né, as regras são outras, elas se afrouxam, né? Ela tá mais assim, cara, agora é você, né? Então eu questiono e organizo o mundo, anos críticos, né? A alma do intelecto e da índole, né? E aqui, de 35 a 40, qual ano, qual idade que é a sua? Verifica aí, vai vendo aqui. 35 a 42, né? Eu questiono a mim mesmo. Essa época, que está chegando mais ou menos na metade da vida, 40, vamos supor aqui que a vida seja a vida útil, ativa, física, tal, seja 80 anos hoje em dia. 40 anos é aquela coisa assim que você entra no Zenta, né? 40, 80, 50, entra no Zenta, e é um marco de meio de vida. Então a gente sempre tem, dos 30, dos 40, uma análise, né? Do tipo, nossa, o que eu conquistei? Já tenho filho, já tenho mulher, já tenho marido, já tenho casa, já tenho papagaio, já viajo, já não sei o quê, já tenho estabilidade financeira, emocional. A gente faz aquele, né, análise de controle, né? Por isso esses anos críticos. E aí a gente começa a se questionar. Tá valendo a pena, né? Eu tô no lugar certo, eu conquistei o que eu deveria conquistar, né? É complicado. E aqui, olha, deixa eu ver aqui para vocês, 42, nova visão. A 49, a alma imaginativa. Eu tenho minhas respostas, quer dizer, você começou a fechar esses loopings de questionamento, né? Eu tenho minhas respostas. Faz o que é essencial. Aí você começa a eliminar. Aqui você começa a achar que você pode tudo. Que você tem tempo, que você faz tudo, que você não tem que ter prioridade. Eu faço, eu posso, eu vou, eu sou invencível. Superman, Superwoman. Aqui você já fala assim: tem um excesso aqui, deixa eu tirar. Você começa a eliminar, eliminar. Eliminar pessoas, eliminar livros, eliminar conhecimento, eliminar perda de tempo, né? Você começa a eliminar porque a escassez do tempo começa a vir para você. Do 49 ao 56, sabe, da sabedoria.
eu tenho novos valores, né? Faz o que é necessário, faz o que é essencial, depois faz o que é necessário. E depois faz o bem. Tem gente que não chega aqui e tem gente que não chega aqui assim. Eu acho que é uma loucura, né? Vou aumentar aqui para vocês, olha. Eu acho que é uma loucura imensa. Aqui, ó, desculpa, aqui. Eu acho que é uma loucura imensa a gente evoluir aqui e não evoluir aqui, sabe? A gente só evolui na idade e a gente não vai seguir essa evolução. A gente não aproveita. Aí a gente chega com 56 anos e a gente parece que está nessa etapa aqui ainda de vivenciar o mundo, sabe? E aí é a maturidade. Eu acho que idade física é uma coisa, a idade mental é outra. E muitas vezes a gente está aqui na idade física, mas a gente está aqui às vezes ainda, sabe? Então, isso é muito importante de você ver. Se você não conhecia esse gráfico dos setênios, isso é muito interessante de você, né, analisar. Aqui tem uma explicação, né, de tudo isso. Esse é um site que eu peguei aleatório aqui para vocês, tá? Mas se você colocar os setênios, 7, né? Nios, 7 de setênios, de 7 em 7 anos, você já vai ter uma boa noção. Então, eu acho que essas questões de 7 anos e de sabático é uma coisa, né, que a gente deixa eu colocar aqui o carregador, desculpa, gente. A gente tem que sempre olhar com carinho, porque são fechamentos e aberturas de ciclos. Você já sentiu isso? Fez sentido para você? Você já tinha ouvido sobre isso? Eh, Vamos lá. Dedicamos os primeiros 25 anos das nossas vidas a aprender, os 40 anos seguintes a trabalhar e os últimos 15 para aposentadoria. Então, por que não pegar 5 anos, da aposentadoria e usá-los para dar uma folga aos anos de trabalho? Ele diz que o ano sabático se tornou inestimável para seu trabalho. Tudo que criamos nos 7 anos que seguiram o primeiro ano do sabático teve suas raízes fincadas durante o período. Também experimentei esse fenômeno. Passei os meus 2 primeiros anos fora da faculdade, trabalhando meio período em uma biblioteca, em um emprego tranquilo, sem fazer nada além de ler, escrever e desenhar. Eu diria que passei os anos seguintes executando muitas das ideias que tive durante esse período. Agora a bateria está começando a morrer depois de 7 anos de uso e acho que eu preciso de novo um período de recarga para me inspirar novamente, né? Interessante. O que você aprende pretende expressar se tudo que você vê são 4 paredes? Fuja do escritório para captar o sinal, desliga o celular. Não morra, apenas desapareça por um tempo. Claro, um ano sabático não é algo que você possa realizar sem qualquer preparação e sem qualquer planejamento financeiro e muito mais coisas, né, pelo amor de Deus. Zach Meister diz que seu primeiro sabático levou 2 anos de planejamento e preparação de orçamento, e seus clientes foram avisados em um ano inteiro de antecedência. A realidade é que a maioria de nós simplesmente não tem a flexibilidade em nossas vidas para poder sair do nosso trabalho por um ano. Eu acho que, né, eu acho que a maior parte não tem a disponibilidade, não tem um recurso, e isso para certos mercados quer dizer que você também fica para trás, né. Imagina, você está atendendo ali os seus clientes e aí fica, sei lá, um tempão fora, né, aí depois fala: "Eu vou voltar". O cara fala: "Ah, já não pude ficar um ano sem o seu trabalho, já encontrei outra pessoa que trabalha super bem, pago menos, não sei o quê, agora eu vou continuar com ele". Então, tipo, esse negócio de ano sabático, você tem que estar num nível de trabalho, de financeiro, de não sei o quê, muito, muito além. Então, a realidade é que a maioria simplesmente não tem a flexibilidade. Felizmente, todos podemos aproveitar pequenos períodos sabáticos práticos, pausas diárias, semanais, mensais, durante as quais nos
separamos completamente do nosso trabalho. A escritora Gina Trappini apontou 3 formas principais para desligar nossos cérebros e tirar uma pausa de nossas vidas conectadas. Deslocamento. Um trem em movimento ou um vagão de trem é o momento perfeito para escrever, desenhar, ler ou simplesmente olhar pela janela. Se você dirige, os audiolivros são uma ótima maneira para se Eita, gente, nossa se Tô aqui, com tudo caído, gente. Ai, gente, calma aí, caiu o microfone, caiu o tablet, caiu tudo. Calma aí, deixa eu colocar aqui de novo pra gente. É isso aí, isso aqui é quase que ao vivo. A gravação é ao vivo. Tudo bem, voltamos. Desculpa aí, minha gente. Voltamos. Geralmente nos deslocamos 2 vezes por dia e é bom para separar nossa vida profissional da doméstica. Eu tô morando aqui agora em Niterói e antes eu trabalhava na Torre do Rio Sul, para quem é no Rio de Janeiro. A Torre do Rio Sul fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, eu saindo aqui de Niterói, eu tinha que pegar um ônibus para Barca. A Barca, né, 20, 25 minutos. Andar no centro da cidade do Rio de Janeiro. Pegar um ônibus para o Rio Sul, chegar no Rio Sul. Então, eu tinha todas essas etapas até chegar no Rio Sul. Na volta eu tinha a mesma coisa. Então, era um momento em que eu gastava mais ou menos 3 horas por dia, às vezes até mais, né? Para eu ir só trânsito, só chegar e só voltar. E eu falei, não posso perder 3 horas por dia, porque faz a conta. Se a gente coloca na ponta do lápis, é uma coisa muito interessante, faz a conta aí, né? Você coloca 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60, né? 60 horas por semana, só de ida e vinda, o mínimo. E aí depois coloca 60 vezes 52, 52 semanas por ano. Olha, só de trânsito, faz seu cálculo aí, só de trânsito, quanto tempo você perdeu. Agora coloca isso vezes anos. Você vai perder anos só no transporte, né. E aí você tem que se perguntar: "Eu estou fazendo desses tempos mortos, né, como esses, né, eu estou no ônibus, eu estou no metrô, eu estou na barca, eu estou não sei o quê". Eu comecei a ouvir audiolivro, por isso eu comecei a ler ainda mais do que eu lia, porque, eu comecei a ouvir audiolivro no ônibus, porque tremia, e comecei a ler na barca. A barca já é mais estável. Então, ônibus, audiolivro, barca, eu lia. E às vezes era podcast. Então, eu comecei a ter um nível de estudo e aprendizado diário de 3 horas. Porque eu usava aquele tempo para o meu bem, em vez de ficar fofocando, em vez de ficar em memes na internet, em vez de ficar conversando com pessoas, em vez de ficar, chateada ou bufando porque está demorando, porque está com trânsito, porque está chovendo, porque está qualquer coisa, eu usava aquele tempo para o bem, né. E ninguém me interrompia. Exercício, mexer o corpo relaxa a nossa mente e quando ela fica relaxada, se abre nos novos pensamentos. Corra na esteira e deixe sua mente vagar. Se você é como eu e odeia fazer exercício, adote um cão. Cachorros não vão deixar você passar o dia sem dar uma voltinha. Eu acho que não deve fazer isso não, acho que você deve ter um cão se você quer ter um cão, realmente. Mas, vamos supor, o que que eu fiz? Na comunidade, a gente tem vários aulas sobre isso, mas eu gamifiquei minha casa. Como? Você vai entender na comunidade, se você entrar. São técnicas para você fazer com que o seu hábito fique gostoso, prazeroso, parece até um jogo, um gamificado, que você ganha, eh eh prendas depois, prêmios depois, e você mesmo que vai
arquitetar e estruturar isso. Natureza. Vá para um parque, faça uma caminhada, cuide do seu jardim, saia do ar fresco, desconecte de qualquer aparelho eletrônico. É muito importante separar o seu trabalho do resto da vida. Como minha esposa disse, se você nunca vai trabalhar, nunca deixa o trabalho. A cada 2 ou 3 anos, dou um tempo do trabalho. Dessa forma, estou sempre a garota nova do prostíbulo, diz Robert Mitchum. Bem, hum, do garota nova do prostíbulo. Que isso, minha gente? Que isso, minha gente? Recomece, comece e comece de novo. Sempre que Picasso aprendeu como fazer algo, logo depois abandonou. Milton Glaser. Quando sentir que aprendeu o que devia para aprender como o que estava fazendo, é hora de mudar a rota e encontrar algo novo para que você possa seguir em frente. Você não pode se contentar com o domínio, tem que procurar se tornar um aluno novamente. Eu só acho que aí tem uma pontuação meio até assim imatura, porque tudo bem. Eu estou aprendendo algo novo, por exemplo. Eu aprendi, a gente leu no Clube do Livro, muito tempo atrás, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Eu entrei na aula de arco e flecha. Eu tive aula de arco e flecha. E eu entrei como novata, né? A garota nova do arco e flecha. Eu aprendi algumas coisas, eu fiquei 3 meses. E eu aprendi, eu dominei o nível básico, né, como segura, como mira, como, né, usa um tipo de arco, outro tipo de arco, como é que são as travas, como é que não sei o quê, quais são os equipamentos, como é que se protege, né, a posição. Dominei essa parte, mas e aí eu saí. Mas e se eu quisesse continuar? Eu poderia ir para um outro nível. E se eu quisesse continuar? Eu poderia pegar alvos mais distantes. E se eu quisesse continuar? Eu poderia pegar alvos móveis. E se eu quisesse continuar? Eu poderia participar de campeonatos. E se eu quisesse continuar? Campeonatos internacionais. E se eu quisesse continuar? Fazer o arco e flecha sem ver, fechando o olho. E se eu quisesse continuar? Para você chegar aqui e falar, eu domino e vou procurar uma outra coisa que eu quero ser um novo aluno, cara. O domínio de uma coisa é quase que uma vida. Se você quiser dominar, a palavra dominar é muita coisa. Se eu ficasse 20 anos lá no arco e flecha, eu não ia dominar? Como é que eu acho que eu dominei e pronto? É muito infantil. Você cansa e você fala assim: "Ok, não quero ser nível profissional, não quero competir, não quero não sei o quê". Ok, então eu vou dominar até aqui. Ser um amador melhor possível, né. Então é isso. Mas essa curva não é em 1 ano, não são 2, não são 3, são, tipo, muito tempo, né. É muito tempo para você fazer isso. Então, a pessoa que também fica pulando de galho em galho é complicada, sabe. Qualquer um que não tenha vergonha de quem foi no ano passado, provavelmente não está aprendendo o suficiente. Comediante, Louis, C.K. trabalhou no mesmo, material por 15 anos, até descobrir que seu herói, George Carlin, jogava seu material fora todos os anos e começava do zero. C.K. estava com medo de experimentar, mas, uma vez que fez, libertou-se. Quando você termina de contar piadas sobre aviões e cães e a joga fora, o que resta? Só é possível escavar mais fundo. Você começa a falar sobre seus problemas e quem você é. Então faz essas piadas e elas se vão. Aí você começa a cavar mais fundo. Quando se livra do material antigo, você anda para frente e encontra algo melhor. Quando joga para fora o seu trabalho antigo, o que realmente está fazendo é abrir espaço para novos trabalhos, em direção ao próximo sonho. Você tem que ter coragem de se livrar do trabalho e repensar completamente as coisas. Preciso arruinar tudo o que fiz e reconstruir a partir do zero, disse o diretor Steven Soderbergh sobre sua futura aposentadoria do mundo dos filmes. Não sei,
Não porque sei tudo, mas porque agora sei o que não sei e preciso derrubar e recomeçar de novo. O segredo é, você nunca recomeça do zero. Não perde todo o trabalho que veio antes. A palavra já fez, né? Recomeço. Ela não é do zero, porque ela teve um começo antes. Gente, semântica. Mesmo se tentar deixá-lo de lado, as lições que aprendeu com ele se infiltrarão no que você fará em seguida. Óbvio, óbvio. O arco e flecha me ajuda até hoje em outras coisas que não têm alvo, né? Tudo acrescenta. Agora, o que você vai escolher estrategicamente para você colocar aí, na sua curadoria é diferente. Mostra seu trabalho e quando as pessoas certas aparecerem, preste muita atenção a elas, porque terão muito para mostrar a você. Logo, não pense nisso como recomeçar do zero. Pense como começar de novo. Volte para o capítulo 1, literalmente, e torne-se um amador. Procure algo novo para aprender. E quando encontrar, dedique-se a aprender de forma pública. Documente seu processo e compartilhe com os outros que você possam aprender junto com você. E agora? Entre na internet e poste sobre o que você está trabalhando no momento com a tag hashtag show your work. Vamos fazer uma tag nossa aqui, né? Vamos colocar hashtag MaBook Club mostre seu trabalho. Vai ficar uma hashtag imensa, mas a gente vai se encontrar, tá bom? Você que chegou até aqui, MaBook Club mostre seu trabalho. Planeje uma noite especial com seus amigos e colegas. Usem esse livro como um guia. Compartilhe trabalhos em progresso e curiosidades. Contem histórias, ensinem uns aos outros. Dê um exemplar desse livro para alguém que você acredita que precisa lê-lo. Livros são feitos de livros. Brian Eno, A Year with Slowing Appendices. O que é isso aí? De onde vêm as boas ideias? Keel Stark, Don't Go Back to School. Ian Svenus, Supernatural Strategies for Starting a Rock and Roll Group. Sidney Lumet, Fazendo Filmes. P.T. Barnum, The Art of Money Getting. Sua referência pode variar. Alguns conselhos sobre podem ser um vício. Sinta-se à vontade para aproveitar o que serve e deixar o resto. Não existem regras. Eu mostro meu trabalho em www.austinclean.com. Bastidores. Trechos não editados do processo de criação desse livro. Nossos obituários são escritos antes de morrermos. Grande arte torna-se pequena, pequena arte torna-se grande. Invente outro você, aí poderá culpá-lo. Primeiro seja útil, depois necessário. Aqui ele começa a colocar. Você está lendo aí comigo, né? Você está entendendo aqui o que ele está lendo. Mas eu quero mostrar aqui o que ele coloca aqui para gente, tá vendo? Essa câmera foca muito bem. Você viu que eu não precisei fazer nada, só chegar perto. Quem quiser, essa câmera é um custo-benefício muito bom. Tem os links aqui no nosso canal. Então, ele coloca vários armários de arquivo público. Esqueça a grande ideia, muitas ideias pequenas. Encontre sua voz ao se juntar ao coro. Esconde, esconde. Nunca planejei nada. Não tenho carreira alguma. Tenho apenas uma vida. Ele começou a colocar aqui vários desenhos. Estamos terminando, gente. Acho que vamos terminar nesse vídeo. Trabalhar um livro torna-se exaustivo. Para minha esposa, que ouviu todas as mais ideias e leu o resumo, ela que teve que conviver com o livro durante o tempo em que escrevi, e ele não existiria sem sua paciência, sem seu apoio e orientação. Para meu agente, para meus amigos, finalmente para Owen, que não está nem aí para isso, deve ser o filho, né? Notas e créditos. Então, aqui ele vai. Então, vamos só ler aqui de novo. Terminamos, minha gente, terminamos.
Vamos só ler aqui de novo. Você não tem que ser um gênio. Pense em processo, não em produto. Abra seu gabinete de curiosidades. Eh, conte boas histórias. Não se torne um spam humano. Venda-se e fique por perto. Acho que o número 3 não apareceu aqui para mim. Acho que comeu aqui para mim. E fique por perto. Austin Kleon é um escritor que desenha, um autor best-seller, do Roube como artista, e ele tem um TEDx, uma palestra no TEDx. Bem, acabamos. Vamos fazer uma finalização. Queria só mostrar para vocês o desenho que tem ao final, caso você não esteja aí com o livro. Eu quero que você veja aqui os desenhos ao final, mas vê o livro aí para você, eu acho que vale muito a pena. Terminamos de ler aqui, eu estou no Kindle, né? Terminamos de ler. Eu quero saber, primeiro, o que vocês acharam dessa leitura? Foi legal para vocês? Valeu? Vocês curtiram? Deixa eu ver aqui. 3 era compartilhe um pouco todos os dias, tá? Então, vou repetir aqui, agora que está completo aqui. Você não tem que ser um gênio, pense em processo, não em produto, compartilhe um pouco todos os dias, abra seu gabinete de curiosidades, conte boas histórias, ensine o que você sabe, não se torne um spam humano, aprenda a apanhar, venda-se e fique por perto. 10 dicas aqui que ele deu. Para artistas, o maior problema a resolver é como ser notado. Exatamente. Esses livros, eles são livros, assim, que abrem a mente um pouco, mas são coisas comuns, né? São coisas, assim, que são senso comuns, que às vezes a gente não presta tanta atenção, entende? E se você olha, resumindo agora os 10, né? Se você olha assim, você fala, cara, bobeira, né? Claro, eu tenho que mostrar meu trabalho, eu tenho que descortinar os meus bastidores, eu tenho que documentar o processo, eu tenho que mostrar, né, as coisas do processo criativo, eu tenho que falar do storytelling da minha obra de arte, né? E muito mais. Agora, esse é um processo difícil. Esse é um processo que nem todo mundo consegue fazer com maestria, de saber contar uma boa história, sabe? De saber engajar, ser interessante nesse processo, né? Porque, primeiro, que na vida há muitos ruídos, depois, que tem muita gente fazendo mais do mesmo, né? Então, é bem complicado, mas o negócio se torna bem interessante se a gente realmente tá focado na gente. Sabe? Tá focado em sermos o melhor a cada dia, em mostrarmos o melhor trabalho, em termos, sabe, desenvolvermos a nossa vida como uma grande obra de arte. O artista ou qualquer pessoa, ela tem que saber que a sua vida, a história da sua vida, é a sua maior obra de arte. E se ela está monótona, se ela está rotineira, se ela está sem graça, se ninguém sentaria na primeira fila da peça de teatro da sua vida, nem a sua família aguentaria a peça de teatro da sua vida, peça de teatro biográfica, sua vida tá chata. Então, assim, se pergunte, eu queria que vocês saíssem se perguntando, porque não adianta nada a gente mostrar o trabalho se nem a nossa família sentaria para ver esse trabalho. Se nem a gente mesmo sentaria para ver o filme da história da nossa vida, a peça de teatro da história da nossa vida. Tem que fazer interessante. Tem que, a primeira obra de arte do artista é a sua vida.
Por isso que as pessoas contam tanto sobre a história de vida, a biografia do Leonardo da Vinci. Muito mais dos que seus inventos, né, e tal. A vida do Leonardo da Vinci como polímata é fantástica. A vida de Picasso, até a parte que ele pegou muita mulher, separou, divorciou, não sei o quê, iniciou movimentos artísticos, viajou, foi morar num local, foi morar em outro. A vida era era uma obra de arte. A vida de Van Gogh é muito mais aclamada nesses filmes do que as obras de arte em si. E a Frida Kahlo, Salvador Dalí, Diego Rivera, sabe? Você pode concordar, não discordar, achar legal, não achar legal, mas as pessoas conversam da vida dos outros e a sua vida, ela entra na obra de arte, essa obra de arte entra na sua vida. Porque a obra de arte mais pessoal, é que ressoa. Você tenta falar com um grande público, mas você vai tão dentro de você que você fala tão pessoalmente com as pessoas. A Frida Kahlo, né, o seu acidente está dentro de todas as suas obras, a sua dor, sabe? A impotência do Salvador Dalí e tá dentro de todas as suas obras, de coisas derretidas, coisas desencontradas, porque ele não conseguia ser potente com a sua mulher Gala. Ele tinha uma impotência que ele tinha que potencializar em outro local da vida, porque ele não conseguia na cama. Picasso, a história da sua vida tá ali em todos os livros, todas os pinturas. A sua crítica está em Guernica, né? Ele se coloca, ele está dentro. Aí eu te pergunto, o quão dentro você está da sua obra de arte, o quanto a sua obra de arte reflete o seu pensamento, o seu ser, e o quanto o seu ser é interessante. Porque tu vai mostrar o seu trabalho, sendo que são águas mornas o seu trabalho? Que loucura! Quem é que vai querer ver? Hoje em dia tem tanta coisa aí para ver. As pessoas são bombardeadas de coisas. O que está fazendo você se destacar dos outros? O que está fazendo você se destacar e as pessoas verem você? Tá aí a pergunta. Porque antes de mostrar o trabalho, cara, tá interessante isso mesmo? Ou não tá? Eu tô nisso, a minha assinatura de vida tá nisso? Marcela Lana. Por que que eu pinto com espátula, espatulado, com cores fortes, com aquela coisa de pixelado? Por que que eu pinto assim, minha gente? Porque é assim que eu enxergo o mundo. Porque eu tenho 7 graus de miopia. Porque se eu tiro esse óculos aqui, que eu uso desde os 5 anos de idade, eu vejo daquela forma. Eu vejo da forma que eu pinto, eu vejo pixelado. E a gente perde muita noção, para quem usa óculos sabe, de profundidade. Você não tem noção de relevo, de profundidade. Então, a textura que eu coloco nas minhas obras de arte é para aqueles pixelados saírem, né? Eu trabalho com a forma como eu enxergo a vida, colorida, energética. Eu sou professora de psicologia da cor, porque aquilo me impacta tanto. Eu tenho uma energia colorida. Tudo eu quero fazer, assim, cara, é contrastado, é legal, é animado, tipo, cara, vamos todo mundo, vamos não tem meios tons, a minha paleta não é marrom, o que não é ruim, que pode ser marrom para uma pessoa, para outra, mas não tem a ver com o meu ser. A minha paleta Marcela Lana nunca seria aguada e nunca seria marronzada ou preta ou não seria, porque a minha essência não é essa. E eu estou dentro das minhas obras, espatuladas. Eu estou dentro das minhas obras, né? É impressionante. Eu quero mostrar aqui para vocês um pouco. Deixa eu voltar aqui. Olha, esse aqui é o meu Instagram, tá, minha gente? Se vocês quiserem seguir meu Instagram como, né, artista plástica. Calma aí que eu vou. Hoje eu tô pilotando aqui essa edição, né? Hoje tá demais. Vocês me dão um desconto,
porque o primeiro dia que eu piloto essa edição aqui, não estava pilotando antes, minha gente, é a primeira vez. Se eu tiver meio ruinzinho aí, ó, pronto, tá aqui direitinho, ó. Então aqui é meu arroba Marcela Lana, eu sou artista plástica e trabalho com pintura, sou acadêmica da Academia Brasileira de Belas Artes, e aqui tem o meu trabalho. Trabalho na Academia Brasileira, sou jurada, né? Quando faço exposição, faço visitas guiadas, saio na mídia, participo aqui da Circuito de Arte Búzios, né? Faço podcast, etc. E aqui está a minha obra de arte. Vamos ver se dá para ver aqui para vocês, né? Essa aqui é. Opa, o que aconteceu aqui? Calma aí, sair. Vamos voltar aqui. Aí. Vamos voltar aqui. Aí, pronto. Essa aqui é a minha obra de arte, sabe? Esse é o estilo da minha obra de arte. Aqui eu mostro um pouquinho da minha carreira. Ó, tá vendo o relevo? Tá vendo que ela é bastante forte? Aqui como acadêmica, aqui diretora consultiva da academia, aqui os art prints, aqui as exposições, aqui dá para você ver um pouco das telas. Aqui, workshops que eu dou, aqui foi em Búzios, né, mostrando um pouquinho da espatulada. Aqui, palestras, né, que dentro de uma exposição minha, uma palestra sobre bem-estar mental, né, nos dias de hoje e o impacto da arte nisso. Aqui, palestra em faculdade, né, aqui o feedback dos alunos nos nossos cursos online, aqui os podcasts, aqui o Mabook Club, olha, mais de 200 resenhas no YouTube, hoje a gente tem várias coisas. Aqui, livros best-sellers, hoje são 4 livros e 3 best-sellers, então já temos mais aqui, estamos trabalhando forte, né, e é isso que eu queria mostrar para vocês das minhas, né, obras de arte aí, um pouquinho, né, de como funciona. E esse aqui é a minha arte, essa aqui é a minha vida, aqui estão as minhas cores. Eu não poderia ser menos colorida. Agora, como é que tá a sua obra de arte? Está refletindo você? Ela está refletindo, os seus olha aqui as minhas obras de arte, essa aqui é o que eu faço, né. Deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o que eu faço, ó, aqui na exposição. Nossa, deu uma boa engordadinha, hein, gente. Agora viu o meu rosto ali? Deu uma boa engordadinha aqui, ó as bochechinhas, ó, tá vendo? Aqui, eu pintei a parede toda e tal, mas isso aqui fiquem à vontade de ver, esse aqui é o meu trabalho como artista, né, aqui é onde a gente filma às vezes, né, o estúdio, aqui as espátulas que eu, né, pinto com espátulas, não pinto com pincel, a espátula dá uma rapidez maior, então assim, tudo isso, minha gente, fala um pouco de mim. E a minha pergunta é: o que que sua arte está falando de você? O que que sua arte está trazendo de você? Você está dentro dela e está sendo interessante? Não mostre qualquer coisa, não mostre qualquer coisa, mostre trabalho bom. Mas isso você tem que trabalhar em ser bom primeiro, sabe? Tem que trabalhar em ser uma pessoa interessante. As pessoas têm interesse em você, perguntam, questionam, querem seguir, pedem dicas. Você está ensinando, você está agregando, você está trazendo né, um mundo diferente, né? É isso que eu queria saber. Aqui está um pouquinho do meu trabalho, para quem não me conhece como artista plástica, né? Espero que tenham. eh, Aqui, olha. Espero que eu tenha ajudado a inspirar um pouquinho vocês. A gente encerra aqui essa leitura. A gente dá uma breve pausa para a votação dos próximos livros e, sendo escolhido, a gente volta às leituras aqui. E lembre que a leitura comentada, ela é o seguinte, ela são os vídeos que ficam no YouTube, mas eles saem e depois vão para a nossa comunidade. Então, eles ficam muito tempo lá, pouco tempo lá, gratuito, para você seguir, ver, ter oportunidade, conhecer um pouco do nosso trabalho, e depois eles são fechados e são colocados na nossa comunidade. Então, se você quiser dar o próximo passo e vir com a gente na comunidade, a gente aguarda você. Se você já faz parte, eu quero agradecer muito você estar junto com a gente nessa trajetória. É realmente um diferencial estar aqui dentro para a gente também no acompanhamento.
e a gente está junto, porque tem os encontros, tem os eventos, tem tudo e a gente está junto. E eu quero muito agradecer a sua confiança depositada na gente, na nossa equipe aqui e na gente, tá bom? Finalizamos! Mostre o seu trabalho que eu quero ver. Já temos a hashtag Mabook Club mostre o seu trabalho. Conto com você. Um beijão, até a próxima leitura. Tchau!